Olá, queridos. Nessa oportunidade eu gostaria de falar a respeito do amor de Deus. Você já se perguntou o quão amado você é? Você já parou para pensar na grandeza do amor de Deus para com você? Então, nessa oportunidade, nós vamos tratar um pouco a respeito do amor de Deus, do inexpressável amor de Deus. Não há palavras para expressar o quanto Deus, Ele te ama. Mas, dentro das Escrituras Sagradas, nós vamos conseguir meditar um pouco e descobrir algumas verdades extraordinárias a respeito do impressionante amor de Deus para conosco. E eu gostaria de ler um versículo que faz parte do diálogo entre Jesus e um homem muito sábio chamado Nicodemos, um príncipe judeu. E no verso 16 desse capítulo 3 de João, dentro desse diálogo, Jesus ele consegue em um versículo só resumir todo o plano de salvação que Deus arquitetou, que Deus planejou na eternidade para nos resgatar do pecado. E assim está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. João 3,16, na verdade, é o resumo de todo o Evangelho. Martim Lutero o chama de o mini-evangelho. E através desse versículo, Deus, ele revela o seu amor através do Filho amado. Na verdade, o Filho amado, ele se despiu de toda a sua glória e majestade. Ele tomou forma humana e veio à terra para nos mostrar o quão somos amados por Deus. O Filho amado e unigênito, ele se tornou órfão para que nós, os órfãos, se tornassem filhos de Deus. Em Mateus 27, no verso 46, Jesus, ele estava próximo de se entregar e ele clama da cruz quando o seu último suspiro estava chegando. Ele clama: Alá sabactani, Deus meu, por que me abandonaste? Nesse momento, é a única vez que Jesus trata com o Pai chamando de Deus, porque naquele momento, Jesus, ele sentiu a dor da orfandade. Naquele momento, todos os pecados de toda a humanidade estavam sendo direcionados a Jesus. Jesus estava carregando em si o pecado de toda a humanidade. E ele sentiu a dor da orfandade por conta dos nossos pecados, para que eu e você pudéssemos ter a alegria da adoção. João 3, no verso 1, 1 João 3,1 diz assim: veja como é grande o amor do Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Queridos, eu gostaria de falar um pouco mais a respeito desse amor. O amor impressionante de Deus, ou o impressionante amor de Deus para conosco. Algo impressionante a respeito do amor de Deus é que o amor do Pai, ele é revelado através do seu Filho amado. Deus fez questão de revelar o seu amor através do seu Filho. As medidas exatas do amor de Deus, da sua grandeza, são revelados em Cristo Jesus. Jesus é a expressão do amor de Deus. Jesus é a tal maneira com que Deus nos amou,
Ele é a medida exata do amor do Pai para conosco, os filhos adotados por Deus. Em Efésios, capítulo 3, no verso 17 ao 19, diz o seguinte: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, a conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Então, Jesus é a medida exata do amor de Deus para com nós, a humanidade. Não há nada que possamos fazer para que Deus nos ame mais, ou nada do que deixemos de fazer para que Deus nos ame menos. Deus, Ele nos ama segundo a medida de Cristo. Cristo é Deus encarnado para que nós, os homens, pudéssemos de uma forma captar a grandeza desse amor de Deus, da forma que nós pudéssemos entender o quanto Deus nos ama. Queridos, se há algo impressionante a respeito do amor de Deus, é que o amor de Deus ele é incondicional. Então, Deus não precisa que você o ame para que Deus possa te amar. Ele nos ama mesmo quando nem ainda existíamos, quando só existíamos potencialmente dentro de Deus. Nós nem tínhamos forma, nem tínhamos corpo físico, mas Deus assim nos amava desde a eternidade. Ele sempre nos amou. 1 João capítulo 4, verso 10 vai dizer o seguinte: nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Não precisamos fazer nada para ser amados por Deus. O que quer que você faça ou deixe de fazer, não vai mudar a intensidade com que Deus te ama. Mas precisamos corresponder a esse amor. E de que forma podemos corresponder ao amor de Deus? Existem duas formas nas quais você e eu podemos corresponder ao amor que temos recebido de Deus. Jesus disse o seguinte em João 14, 15: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. É obedecendo os mandamentos que nós demonstramos, que nós correspondemos ao amor de Deus. Por exemplo, em Mateus 22, 35 ao 36, Jesus é questionado pelos fariseus a respeito do maior de todos os mandamentos. É nessa oportunidade que Jesus cita Deuteronômio capítulo 6 e no verso 5, que diz: amarás, pois, o Senhor, o teu Deus, de toda a tua alma, de todo o teu coração e com todas as tuas forças. Querido, entenda uma coisa: não é amar para ser amado, é corresponder a esse amor. Essa é a verdade. Nós não amamos a Deus para ser amado, mas nós precisamos corresponder a esse amor. E como correspondemos? Obedecendo a palavra dele, obedecendo aos mandamentos. E o maior e principal mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, é colocar Deus como prioridade em nossa vida. Se você não tem posto Deus como prioridade da sua vida, então você está sendo falho no mais importante e maior mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Outra forma de corresponder ao amor de Deus é amando o nosso próximo como a nós mesmos. É a continuação do versículo de Deuteronômio 6,5, citado por Jesus. Mas, queridos,
não é só amar de palavras, não é só dizer que ama. Nós precisamos demonstrar para com o nosso próximo que nós amamos a Ele e que amamos a Deus. Por exemplo, em 1 João 18 diz assim: se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer o amor de Deus nele? Queridos, filhinhos, não amemos de palavra e nem de boca, mas em ação e em verdade. Então, queridos, que você não ame só de palavras, só declarando, mas que o seu amor seja um amor que age, o amor que vai, o amor que estende as mãos, o amor que ajuda, que auxilia e que está disposto a fazer tudo o que for necessário para o benefício de alguém. É impossível, é possível dar sem amar, mas eu sei de uma coisa: é impossível você amar e não entregar, e não dar. Jesus, Ele nos amou, por isso deu a sua vida por nós. O que Ele espera de nós é que, assim como Ele, nós também demos a nossa vida pelo nosso próximo. 1 João 3,16 diz o seguinte: nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. É nisso que consiste o amor, em dar, não em receber. O Deus de amor se move por amor. Deus não deu o seu Filho unigênito porque o mundo precisava, e sim porque Ele amou o mundo de tal maneira. O amor é o fundamento no qual Deus edifica todas as coisas. O Deus de amor, Ele edifica, constrói sobre a base sólida do amor. Tudo o que Deus faz é bom e perfeito, porque tudo o que Ele faz é por amor. Ele se move pelo fundamento do amor. Colossenses capítulo 3, verso 14 diz: acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, por exemplo, que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ele foi perfeito porque foi feito por amor. Os ensinamentos de Jesus, eles são perfeitos porque foram ensinados por amor. Fazer com perfeição é fazer com amor. Ora, 1 João capítulo 4, verso 8 diz que Deus é amor. Então, eu logo entendo que fazer com amor é fazer com Deus, que é o amor. Queridos, não é só fazer, é fazer com amor. E não é só amar, é amar e fazer. Por exemplo, 1 Coríntios, no capítulo 13, Paulo diz o seguinte: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Então, precisamos demonstrar o nosso amor através de ações de quem ama. E não só amar de palavras, mas amar de ação. Se mover por amor. É bem certo que existem muitas igrejas semelhantes à igreja de Éfeso, conforme nos descreve em Apocalipse capítulo 2, do 1 ao 7, que foi uma igreja que se movia muito,
que fazia muito, que trabalhava arduamente, que perseverava e suportava muitas coisas, mas que tudo que ela fazia era fora do fundamento do amor. Por isso, nada do que ela fazia adiantava, porque fazia, construía e agia fora do fundamento do amor. E hoje existem muitas igrejas que já conseguem fazer suas reuniões, já conseguem funcionar sem a glória de Deus, usando apenas a performance, os dons, os talentos, a aptidão, sem que a glória de Deus esteja manifesta lá. E isso é muito perigoso, porque construir fora do fundamento de Deus, o fundamento do amor, é uma construção temporal, é uma construção condenada, é algo desaprovado por Deus. Queridos, nós precisamos demonstrar o nosso amor. Não adianta dizer que ama sem demonstrar que ama. Nos nossos dias, mais do que nunca, nós precisamos demonstrar o nosso amor. Todos os dias Deus nos dá a oportunidade de demonstrar que nós amamos a Ele sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Não perca você nenhuma das oportunidades que Deus te dá para demonstrar que você o ama, ou que você ama o seu próximo. Faça tudo com amor, ainda que seja pequeno, ainda que seja aparentemente insignificante, mas se você fizer com amor, aquilo que é pequeno, aquilo que é imperfeito vai se tornar perfeito, porque o amor é o vínculo da perfeição. Queridos, quem sabe você pode até dizer, mas eu não posso amar fulano porque ele me ofendeu, porque ele me machucou, ele me magoou. Mas, queridos, entendam uma coisa, nós não amamos por mérito, nós amamos porque nós fomos amados por Deus. Em 1 João capítulo 4, verso 19 diz o seguinte: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, não é amar a quem merece, não é amar para ser amado, é amar porque nós somos amados por Deus. Não é porque as pessoas merecem o nosso amor, e sim porque nós somos amados é que amamos. Nem todos são amáveis, mas todos precisam ser amados. Damos o que recebemos de Deus. Ora, se nós recebemos o perdão, nós liberamos o perdão. Se nós recebemos o amor de Deus, e se esse amor ele está dentro de nós, é isso que nós compartilhamos. Se temos recebido amor, amamos. Se temos recebido perdão, então perdoamos. Não é para ser, é porque somos, é que amamos. Não amamos para ser amado, somos amados e por isso amamos. Não perdoamos para ser perdoado, nós perdoamos porque temos a certeza que nós somos perdoados por Deus. Queridos, o homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas, mas o homem mau, do seu mau tesouro, do mau tesouro do seu coração, ele tira as coisas más. Se você tem um bom tesouro, o qual armazena o amor de Deus e toda a riqueza da glória de Deus, então é isso que você tem que dar, é isso que você tem que compartilhar. E para concluir, eu queria dizer que o amor de Deus, ele não é um sentimento da alma. O amor de Deus é um fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, verso 22 diz: mas o fruto do Espírito é o amor. Queridos,
O amor não é algo que sentimos na alma. O amor é uma convicção que temos no espírito. O amor de Deus não é uma emoção passageira, é uma convicção eterna. Deus nos ama com o amor eterno. Jeremias 31:3 diz o seguinte: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Deixe Deus te atrair com cordas de amor. Deixe Deus te amarrar com essa corda de amor. Deixe Ele prender você com o amor dEle, para que você seja transformado por esse amor e transforme muitas pessoas através do amor que transformou a sua vida. Que esse amor possa inundar o seu ser e você possa transbordar desse amor a ponto de alcançar todos os que estão ao seu redor. Nunca duvide do amor de Deus, querido. Ele te ama e nada ou ninguém pode te separar do amor de Deus. Essa certeza é nos dita e nos afirmada por Deus através de Paulo, quando escreveu na carta aos Romanos, no capítulo 8 e no versículo 35 ao 39, que diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Você é amado. Deus te ama. E Ele tem um propósito muito grande na tua vida. E Deus te abençoe.